Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, está diante de nós o livro Que Amor é Este? A Falsa Representação de Deus no Calvinismo, de Dave Hunt, da editora Reflexão. É um pequeno tijolinho, meus irmãos. Um livro formato grande, 16 por 23, tem quase 800 páginas, aqui a lombada do livro, tá? Você dá uma olhada aqui na espessura dele, é um livro de fato bem extenso, tá? Vamos dar uma olhadinha por dentro dele aqui. Muito bem. Bom, você já notou aí que a folha é a folha pólen, aquela folha mais amarelada, tá? Mais confortável para leitura. Passando aqui, temos a ficha catalográfica do livro, tá? Temos aqui o início dos endossos, tá? Ou seja, teólogos, pastores, cristãos recomendando o livro de Dave Hunt. Tá? O que líderes cristãos estão dizendo. Então aqui temos vários líderes cristãos, né? Como Tim LaHaye, que é autor da série Deixados para Trás, Elmer Towns, um reconhecido educador cristão, William MacDonald, fantástico, Arno Froese, diretor da Chamada da Meia-Noite, entre outros que estão aqui recomendando. Né? Eu vou apenas voltar aqui e mostrar a contracapa, porque nós temos duas recomendações aqui, uma que nós já mostramos lá nos endossos de Tim LaHaye, mas uma de Jerry Lee Walls. Olha só o que Jerry Lee Walls fala, professor de filosofia na Universidade Batista de Houston, que é autor de vários livros e coautor do livro Por que Não Sou Calvinista, também da mesma editora. As mais importantes diferenças entre a teologia arminiana e a calvinista não dizem respeito à soberania divina, à predestinação ou à eleição. Antes, a como entendemos a bondade e o amor de Deus. Este livro é um recurso instrutivo e provocante para os leitores que desejam explorar essas questões mais profundas que estão bem vivas na igreja contemporânea. Isso é um pouquinho do que você vai ver se você adquirir esta obra aqui, certo? Bom, vamos prosseguir aqui para mostrar para vocês, depois dos endossos, nós desmarcamos, mas nós vamos voltar, o sumário dessa obra, para nós termos mais uma noção, um pouquinho mais profunda do que nós vamos ver aqui, tá? Depois você pode pausar o vídeo e ver com mais atenção. Mas então, capítulo 1, por que este livro? Vai falar sobre o propósito, o objetivo, né, o que provocou, o que causou esse livro. Capítulo 2, o entendimento bíblico está reservado a uma elite? Capítulo 3, João Calvino e suas institutas. Capítulo 4, a surpreendente conexão entre o calvinismo e o catolicismo. Capítulo 5, o cristianismo imposto irresistivelmente. Capítulo 6, Armínio, Dort, Westminster e os 5 pontos. Capítulo 7, depravação total. Capítulo 8, a questão solene, o caráter de Deus. Capítulo 9, a verdade sobre a depravação humana. Capítulo 10, uma soberania distorcida. Capítulo 11, soberania e livre-arbítrio. Vamos prosseguir aqui, que tem mais coisas no sumário para nós. Capítulo de número 12, presciência e vontade humana. 13, Erasmo e Lutero em debate. 14, será que a vontade é escrava? 15, eleição incondicional. Você veja que nós estamos andando, né, dentro do acróstico da tulipe aqui. Então, depravação total, e agora nós vamos falar da eleição incondicional. 16, a salvação está disponível a todos? É uma pergunta. 17, presciência e predestinação / eleição. 18, expiação limitada. 19, abusando da palavra de Deus. Capítulo 20, entendendo as principais escrituras. 21, mais escrituras essenciais. Capítulo 22, a graça irresistível.
23, o problema insolúvel do calvinista. 24, quando a graça não é graça. 25, a graça e a responsabilidade humana. 26, os erros de Calvino são sérios. 27, persuasão, o evangelho e Deus. 28, quando é que o amor não ama? 29, a perseverança dos santos. 30, uma dúvida honesta de um calvinista. E 31, descansando no amor de Deus. Depois temos um índice de passagens bíblicas e uma bibliografia. É um livro exaustivo sobre essa questão da falsa representação de Deus no calvinismo, falando da bondade e do amor de Deus. Muito bem, nós temos aqui o prefácio, né? O prefácio, para você ter uma noção, é do Dr. Ivan de Oliveira Silva, né? Que tem um vasto currículo que você está observando aqui e que também é escritor pela editora Reflexão, dentre outros, do livro Santo Agostinho no Banco dos Réus. Né? O título desse prefácio, ele está, na minha opinião, totalmente de acordo com, vamos dizer assim, a abordagem que Dave Hunt faz dos temas. Né? Ele é uma pessoa combativa. Então, o afiado machado de Dave Hunt. Tá? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Aqui uma rápida palavra, e aqui eu vou ler para nós. Então, uma rápida palavra que o autor Dave Hunt quer dar para nós sobre esse livro. Discussões com inúmeras pessoas ao redor do mundo revelam que multidões de cristãos sinceros, crentes na Bíblia, são calvinistas somente por default, ou seja, por padrão. Imaginar que a única escolha é entre o calvinismo com sua doutrina da segurança eterna e o arminianismo com sua doutrina da apostasia, imaginam, aliás, né? E confiantes de que a salvação não pode ser perdida por causa da promessa de Cristo de preservar eternamente aqueles que creem nele, eles, por essa razão, consideram-se calvinistas. Basta somente algumas questões simples para descobrir o fato de que a maioria desses que se consideram calvinistas não estão amplamente cônscios do que João Calvino e seus primeiros seguidores dos séculos XVI e XVII realmente criam e praticavam. Nem eles completamente entendem o que a maioria dos líderes calvinistas de hoje creem. Embora haja variações disputadas dessa doutrina entre seus principais proponentes, que citamos extensivamente em contexto, há acordo geral sobre algumas crenças centrais. Multidões que acreditam que entendem o calvinismo se chocarão ao descobrir suas raízes católicas romanas e o comportamento totalmente não cristão de Calvino como Papa Protestante de Genebra, Suíça. Mais chocante de tudo, entretanto, é a má representação no calvinismo do Deus que é amor. Oramos para que as páginas seguintes capacitem os leitores a examinarem mais cuidadosamente as questões vitais envolvidas e a seguir a santa palavra de Deus e não o homem. Muito bem. Então, o capítulo 1 é o porquê este livro. Tá? E ele vai iniciar aqui neste capítulo falando sobre a própria experiência que ele teve, tá? De ser abordado por pessoas em locais públicos como conferências, inclusive hotéis e restaurantes, perguntando sobre a questão do calvinismo, né? E o quão, não vou dizer chocado, mas surpreso ele ficou com a penetração que o calvinismo estava tendo dentro de igrejas que confessionalmente não eram calvinistas ou que não adotavam até pouco tempo esse ensino, deixando as pessoas confusas, causando divisões em igrejas, não pelo fato do calvinismo, mas da abordagem que essas pessoas davam para o calvinismo, uma abordagem sectária, uma abordagem que criava divisão nas igrejas. Tá? E também a forma como Deus era representado pelo calvinismo dessas pessoas. Então, esse é o capítulo 1, tá? E aí ele fala, né, do porquê ele desejou escrever esse livro justamente para trazer luz, para clarear o entendimento das pessoas a respeito do que de fato ensina o calvinismo, as consequências desse ensino e mostrar o que a escritura de fato diz, tá? Bom, vou avançar aqui para mostrar outras coisas, tá?
O capítulo 9 ele fala sobre a depravação total e tem por título a verdade sobre a depravação humana. Quero mostrar aqui alguns trechos que eu separei aqui, tá? Olha só. Quando você está morto, você está morto? Outro importante argumento que o calvinista usa para depravação total é que, por natureza, estamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1, Colossenses 2:13. Sproul chama essa declaração a passagem da predestinação por excelência. Continuando a equiparação falaciosa de morte espiritual com morte física, Gordon Clark escreve: um homem morto não pode exercer fé em Jesus Cristo. Claro, mas também um homem morto não pode rejeitar a Cristo, nem mesmo pode pecar. No entanto, James R. White, citado acima, cujo livro é endossado por uma série de líderes evangélicos, continuando essa analogia, escreve: os filhos caídos de Adão estão mortos em pecado, incapazes de até mesmo o primeiro movimento em direção a Deus, cheios dos efeitos da depravação e alienação de Deus. Onde a Bíblia diz incapaz de sequer o primeiro movimento em direção a Deus, a Bíblia não diz. Somos informados com a mesma clareza de que os cristãos estão mortos para o pecado. Cita Romanos 6:2, 7, 11, etc. Isso significa que eles são, portanto, incapazes do primeiro movimento em direção ao pecado? Certamente não. Tome a compreensão humana de morto e misture com o entendimento imaturo do jovem João Calvino da palavra de Deus, manchada pela filosofia agostiniana. Agite bem, então surgirá a teoria depravação total. Tal raciocínio humanista leva a absurdos como os seguintes, aí vai citar aqui Edwin Palmer textualmente, certo? Então aqui ele prossegue falando o seguinte: esse raciocínio pode ser emocionalmente atraente, mas não é nem bíblico nem racional. O próprio Sproul admite que as pessoas espiritualmente mortas ainda estão biologicamente vivas. Apesar de o tipo de calvinismo do Pink, que ele fala de A.W. Pink, ser bastante extremo para muitos calvinistas, ele rejeita a falácia de usar a morte física para explicar o que significa estar morto em delitos e pecados. E aí A.W. Pink fala o seguinte: um cadáver no cemitério não é uma analogia adequada do homem natural. Um cadáver no cemitério é incapaz de executar o mal. Um cadáver não pode desprezar e rejeitar a Cristo, Isaías 53:3. Não pode resistir o Espírito Santo, Atos 7:51. Não pode desobedecer ao Evangelho, 2 Tessalonicenses 1:8. Mas o homem natural pode e faz essas coisas. Quando chegamos à interpretação calvinista do que significa o homem estar morto no pecado e morto para Deus, o T da Tulip começa a se sobrepor com o ensino na graça irresistível. Portanto, a parte restante da discussão a respeito da morte espiritual do homem e sua suposta incapacidade de responder ao Evangelho será adiada até chegarmos ao I de Irresistible Grace. E é para onde nós vamos agora. Nós vamos lá para o I, né? A Graça Irresistível, que é o título do capítulo 22. Buenas. Eu marquei aqui alguns pontos, tá? As sérias consequências da soberania mal aplicada. Vamos recapitular o calvinismo até este ponto. Por causa da depravação total, aqueles a quem Deus escolheu incondicionalmente predestinou a vida eterna, e por quem unicamente Cristo morreu, são, primeiro e soberanamente regenerados sem fé, sem entendimento ou até mesmo sem consciência do que está acontecendo com eles. Daí em diante, alguns diriam simultaneamente, a graça de crer em Cristo como Salvador e Senhor é imposta irresistivelmente aos recém-eleitos e regenerados, aos quais Deus, desde a eternidade passada, predestinou salvar, e a eles é dada a fé para crer em Cristo. Tá? Então, aí ele vai desenvolvendo as consequências do que isso implica na graça irresistível. Tá? Muito bem. E aqui ele vai citar na página 517, por exemplo, John Piper, tá? Ele vai citar David Breese, entre outros. Ele vai citar nas próximas páginas aqui para trabalhar essa questão da graça irresistível. Eu vou apenas ler mais 2 parágrafos aqui para nós prosseguirmos, tá bom? Infelizmente, essa doutrina também fala da graça irresistível, assim como toda Tulip, conduz a uma negação do amor, da misericórdia e da graça de Deus, conforme revelados nas Escrituras.
Piper declara: Deus é soberano e pode superar toda resistência quando quiser. A graça irresistível se refere à obra soberana de Deus para superar a rebelião de nossos corações e nos conduzir à fé em Cristo, para que possamos ser salvos. Se isso fosse verdade, Deus poderia ter imposto irresistivelmente a graça sobre Adão e Eva e poupado a humanidade do sofrimento e do mal que resultaram da sua rebelião. Por que não o fez? Que amor é esse? Então, olha, coisa interessante. Muito bem, tá? E aqui ele vai citar então textos, tá, que falam sobre amor, compaixão e graça de Deus, citar textos bíblicos, e vai prosseguir no seu argumento. Tá? Então ele vai falar aqui do paradoxo da graça. Tá? Além disso, esse quarto ponto da tulipe, assim como os três primeiros, nos confronta com mais uma frase desconhecida da Escritura. Assim, como é possível ser bíblico? A palavra irresistível não aparece na Bíblia. A maravilhosa graça de Deus, no entanto, é uma das verdades mais preciosas apresentadas em sua palavra. A palavra graça ocorre 170 vezes em 159 versos, e nunca, em qualquer menção dela, há uma sugestão de que a graça é imposta irresistivelmente. Sempre a inferência é que a graça de Deus é dada livremente e recebida de bom grado. E aí ele dá alguns exemplos, tá, sobre a graça de Deus, textos bíblicos. Tá? Muito bem. Também fala sobre as duas vontades conflitantes, é um tema bastante explorado por John Piper em uma das suas obras, né, que tem por título Deus deseja que todos sejam salvos, publicada em português pela editora Fiel. Eu vou avançar para nós concluirmos, irmãos, tá, para mostrar aqui o final do livro. Tá. Os últimos capítulos, que são esses que eu estou folheando aqui, ele vai falar sobre a questão da perseverança dos santos. Ele vai escrever como se fosse a história, né, uma história, uma ficção, para mostrar a experiência de um homem com a questão da segurança dos santos ou perseverança dos santos, de acordo com a visão que ele crê ser bíblica, tá, e não a visão calvinista. Depois disso, nós temos aqui um índice de passagens bíblicas separados por Velho e Novo Testamento, com a referência e a página. E depois nós temos aqui uma extensa bibliografia. Tá? São, para você ter uma ideia, 21 páginas de bibliografia, fontes que foram consultadas por Dave Hunt para escrever este livro. E aqui um convite a você deixar as suas impressões de leitura, certo? Muito bem. Meus irmãos, este é um livro fantástico, tá? Não quero com esse vídeo atacar os nossos irmãos calvinistas, apenas trazer aqui e recomendar uma literatura que traz bastante informação de caráter histórico, teológico, bíblico, político sobre a história e os ensinamentos do calvinismo e os seus ensinos relacionados ao caráter, à bondade de Deus, ao amor de Deus e quais as suas implicações relacionadas a isso, certo? Eu quero recomendar fortemente esse livro aos irmãos, adquiram, né? Inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está em promoção no site da editora. Quero recomendar para você. Adquira, vá lá no site da editora Reflexão e adquira esse livro. Dave Hunt, né, dispensa apresentações, mas resumidamente falar, é um autor muito conhecido pelos seus escritos dispensacionalistas, né? Ele é autor publicado pela editora Chamada da Meia-Noite. Então ele tem um vasto conhecimento sobre profecia, sobre criacionismo e sobre seitas, heresias, misticismo. Então ele é um autor muito famoso, escreveu mais de 20 livros com milhões de cópias vendidas, porque escreve de uma maneira contundente e muito bem fundamentada. Tá? E neste livro você vai ter muita informação a respeito desse tema, né? O amor de Deus retratado pelo calvinismo, como o calvinismo retrata o amor de Deus. Quero convidar você a deixar o seu like, curte esse vídeo, compartilhe, passa adiante, quem sabe alguém precisa conhecer um material como esse. Deixa aqui seus comentários, mas claro, sempre amorosamente como um cristão, né? Quem sabe você é um irmão calvinista, não, como já falei, não quisemos atacá-lo através desse vídeo, mas com amor cristão, deixe seu comentário aqui. Você gostou, não gostou do vídeo?
tem a obra, se você tem, você gosta, você não gosta, sugestões de novos vídeos, né? Nós procuramos ler e responder a todos os comentários. E por fim, se inscreva no canal, assim você ajuda no nosso crescimento. Era isso, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.